Irmãos, é com imensa alegria no meu coração estar juntamente aqui hoje, comemorando esse 42º aniversário, isso mesmo? 42 anos. E agradeço a Deus aí pela confiança o pastor Wagner me deu para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Tá bom o som, pastor Télio? Tá bom. Abrisse a sua Bíblia em Mateus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Carlos, sou pastor da Assembleia de Deus Visão de Águia, o qual o pastor já apresentou. Ali atrás a minha esposa, Luciana, minha filha aqui na frente, Ana Luísa, dá um sinalzinho. E cadê o Davi? E o Davi também. Amém? Viemos aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, adorarmos a Deus. Desde quando nós aprendemos sobre pregação da palavra, nós já começamos a aprender um princípio. Que antes do pregador falar aos outros, ele fala consigo próprio. Deus, antes de usar ele para falar ao próximo, Deus fala com ele mesmo. Então não tem como a gente achar que estamos falando somente às pessoas, mas também estamos falando conosco também. Você achou Mateus 27, versículo 20 até o 23? Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Fecha teus olhos por um instante. Senhor, teu servo já orou, mas assim eu quero te agradecer por essa palavra, e que o teu Espírito Santo nos conduz, ó Deus eterno, ó Pai amado, através, Pai amado, deste momento, Pai amado, de pregação, e que o Senhor cresça, nós venhamos diminuir, e que a honra e a glória seja sempre tua, e que nada, Senhor Deus, não aconteça nenhum impedimento, que a tua bênção seja com cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Antes de eu falar o tema que Deus me deu para essa mensagem, eu gostaria de passar para a igreja o que de fato estava acontecendo ali. Para quem já leu essa história, para quem já ouviu essa história, sabe o que estava acontecendo. Eu podia trazer vários textos, porque tempo até tem. Texto longo para a gente poder ler, mas eu acredito que não é necessário. Basta somente esses 4 para a gente poder começar a explicar. Aqui é o seguinte: Pilatos recebeu dos sacerdotes Jesus Cristo. Foi entregue a Pilatos, governador da Judéia, que era romano, porque Roma nessa época dominava toda a terra de Israel. O imperador romano sitiou, tomou Israel, e agora Israel era cativo e dominado pelo Império Romano. Ou seja, o imposto ia para o Império, tudo ia para o Império. Se alguém tivesse que executar alguém, cumprir alguma lei, alguma ordenança, tinha que passar pelo Império Romano, tinha que ser sancionada pela lei do Império. Ou seja, os judeus não podiam executar uma pessoa sem autorização do Império Romano. Ou seja, eles entregariam e o Império Romano
ia executar. Tiraria a culpa deles? De forma nenhuma. Mas o que aconteceu, que antes de tudo isso, Jesus se assenta com seus discípulos, participa da ceia com eles e vai simplesmente para o jardim de Getsemane orar. E quando Jesus entra no Getsemane, ali ele pede aos discípulos para ficar ali e anda aproximadamente uns 150 metros. E ali começa a orar. E intensamente ele começa a sofrer, porque ele sabia o que ia passar. E o sofrimento dele era tão grande, que diz a palavra de Deus, que da sua pele começou a sair suor com sangue, de acordo com a dor psicológica e todo o sofrimento que ele sabia que ia passar. E um dos maiores sofrimentos dele era saber que naquele momento que ele estivesse na cruz, Deus se ausentaria dele. Naquele momento dele na cruz, o maior sofrimento de Jesus é que ele nunca ficou ausente do Pai. Ele ficaria ausente de Deus, afastado de Deus. Para quem não sabe, Jesus vivia em sua glória no céu, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Filipenses. Ele estava na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e obediente como homem até a morte de cruz, e obediente a Deus. Mas por que esse sofrimento? Mas por que tudo isso? Você vê, então Deus é um carrasco, Deus é mau, para fazer Jesus passar por isso? Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então quer dizer que Deus ama mais as pessoas do mundo do que seu próprio filho? O porquê disso tudo? É aí que nós vamos chegar. Jesus, nesta hora, estava lá no Getsemane lamentando ali sobre a sua morte, seu sofrimento, e pedindo. A oração dele era uma só, e ele repetiu ela por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém. Dali em diante, ele vai até os discípulos. Chega os discípulos, eles estão dormindo. Acorda, nem por um segundo podeis vigiar comigo? E aí Jesus volta de novo lá, repete de novo as mesmas palavras. Um anjo vem consolá-lo, mas a agonia era muito grande. Dali pela 3ª vez, Jesus foi a 2ª, pela 3ª vez, a última é a 3ª, que depois Jesus se levanta. Jesus já sabia que ele tinha que cumprir aquilo que estava determinado. Então ele levanta determinado, e ele vira para os discípulos, acorda eles e fala: levanta, acorda, porque chegou a hora do Filho do Homem, porque aí vem o traidor que há de me entregar, e o Filho do Homem há de ser crucificado. E assim eles saíram do Getsemane. Quando ele sai do jardim do Getsemane, onde estava orando, encontra ali Judas Iscariotes com um bando de homens, com porretes e tochas, porque ele estava escuro ainda. E ali Judas, para dar um sinal aos homens que estavam com ele, quem era o Cristo, para eles não pegar o homem errado, Judas falou: eu vou dar um beijo no rosto dele. Judas vai lá, beija no rosto de Jesus. Jesus olha para ele e fala: com um beijo, tu me trai? Dali, Jesus é preso e é levado para o Sinédrio. É levado para os sacerdotes, os escribas, é levado aos fariseus, os religiosos da época. E assim Jesus começa a ser primeiro acusado. Acusado de crimes que não cometeu. Começa a acusar ele de coisas que ele não falou. E aí se levanta 2 testemunhas compradas para dizer coisas que ele não tinha dito. Você já imaginou você ser acusado por uma coisa que você não fez? Você já imaginou uma pessoa te acusar por uma coisa que você não praticou, não fez, nem sabe daquilo? Aconteceu isso com Jesus. E o dele foi grave, que isso levou ele à morte. A gente muitas vezes nessa vida leva muitas pedradas, somos acusados de muitas coisas, mas o bom de tudo é que Jesus não perdeu sua elegância, ele se manteve firme. Tem muita gente que quando é acusado por uma coisa, a primeira coisa é ele tentar se justificar de tudo quanto é jeito. Jesus não precisava se justificar, porque tinha um justo juiz sentado no trono que podia justificar ele.
Só que era necessário ele passar por aquilo. Então ele foi passar por aquilo. E dali em diante eles acusam e ele mantém-se calado. E de um lado e do outro acusando, quando eles vê e fala, não tem mais desculpa, ele é culpado. Vamos levar ele para o governador, Pôncio Pilatos. E daí em diante começa a história dele com Pôncio Pilatos. E quando chega perante Pôncio Pilatos vai, interroga, e não acha nele falha. Pôncio Pilatos, vendo que os judeus incessantemente queriam a morte de Jesus, e já percebeu que era um motivo de inveja, Pôncio Pilatos vira e tenta tirar Jesus dali, de tudo quanto é jeito. Mas eles viram para Pôncio Pilatos e falam, ele disse que é rei de Israel. E você sabe que o único rei de Israel é o imperador romano. E se qualquer pessoa que se dizer rei de Israel, é pena de morte, porque levantou-se contra o imperador de Roma. E era um crime capital. E aí Pôncio Pilatos se sente encurralado, tenta se livrar, manda para Herodes. Herodes logo fica feliz, achando que João Batista tinha aparecido ali. Só que ele viu que não tinha nada a ver com João Batista. E quando ele interroga Jesus de tudo quanto é jeito, não vê nada também, manda de volta a Pilatos. Pilatos então pega Jesus e fala, vou tentar tirar ele daqui. E aí sabia que naquela época era festa, como hoje é uma festa. Só que naquela época, uma pessoa que era condenada à morte era livre por ocasião da festa, e o povo que escolhia. E o sacerdote sabia que Pilatos ia usar esse argumento, e ele já foi lá, comprou pessoas, pagou, instruiu pessoas no meio da multidão para mover o povo a pedir a morte de Jesus e pedir a soltura de Barrabás. E quem é então Barrabás? Barrabás, se você olhar nas escrituras, pouca coisa vai dizer sobre ele, mas o pouco que fala sobre ele é que ele tinha sido preso por uma rebelião. Ele, junto com um monte de homens, tentou-se fazer uma rebelião contra o império, pena de morte. E mais, no meio dessa rebelião, ele matou um homem, homicídio, pena de morte. Ele estava preso justamente. E aí, os sacerdotes e o povo queriam que soltasse o criminoso e condenasse um inocente. Isso parece até interessante nos dias de hoje, com tanta tecnologia, tanta informação, que muitas das vezes a pessoa escuta de um, escuta de outro, e o outro conta para o outro. E já viu um ditado que diz que quem conta um conto, emenda um ponto, e vai em diante colocando pontos nessa história, e daqui a pouco, aquilo que era uma palavra, se torna uma frase, e depois já vira até uma redação inteira, e a vida da pessoa toda na lama, por um comentário que nunca aconteceu, e um fato que nunca foi falado. Isso, sabe o que? A gente chama de fofoca. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas espalham coisa no meio dos outros, para criar dissensão, para criar ali, entendeu? Uma facção, um grupo, seja lá o que for. E assim começa a trazer destruição no meio de um bairro, no meio de uma cidade, no meio de um povo. E agora os sacerdotes e o povo daquela época ali, os religiosos, para condenar Jesus, eles precisavam usar essa artimanha. Eles precisavam mexer com pessoas, soprar no ouvido delas e manipular elas. Cuidado, não deixa pessoas te manipular. Você é filho de Deus e filha de Deus. Você tem a Bíblia Sagrada. Não deixa ser manipulado por homens e por pessoas levianas, que muitas vezes querem levar você a fazer barraco, fazer contenda e ajeitar problemas. Mas simplesmente mantenha uma postura e seja firme. Jesus se manteve firme ali diante dos acusadores. E agora, Pôncio Pilatos leva Jesus perante eles e fala: quem vocês quereis que eu solte? A Jesus, o Cristo? Aí eles falam: fora com esse. O que eu faço com esse? Crucifica. Quem vocês querem? Barrabás. Insiste, persevera ali, mas não adiantou. Então Pilatos vê-se encurralado, lava suas mãos, achando que isso aí ia inocentar. Mas Pilatos lavou suas mãos, mas olha bem, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele não queria perder sua posição, ele não queria que o império se levantasse contra ele, ele não queria que pessoas levassem o nome dele ao imperador, porque disseram: se você não matá-lo, você não é amigo de César.
Você é inimigo de César, está a favor dele, que se diz rei de Israel. Então Pilatos vem encurralado, lava suas mãos como sinal que estou, me livrando do sangue inocente. E o povo diz: que caia sobre nós e nossos filhos o seu sangue. Dali em diante, Pilatos manda açoitá-lo. O que é açoitar? Açoitar é preparar a pessoa, amarrou para ser ali chicoteados. Como é que era o chicote daquela época? O chicote daquela época, alguns falam que era um fio que tinha ali, entendeu, uns pedaços de ossos e metais. Sim, correto. Mas poucas pessoas dizem que geralmente o chicote era feito com 12 tiras. 12 tiras. Aí você pode, entendeu, simplesmente fazer a conta. 40 chicotadas, 40 vezes 12. 12 tiras, que quando batia sobre o corpo da pessoa, Jesus estava ali de joelhos, amarrado, com as costas de fora. E ali eles batiam sobre as costas de Jesus. 40 chicotadas. Cada chicotada que batiam ali, abria ali geralmente 12 cortes sobre o corpo de Jesus. Pegava nas pernas, pegava no abdômen, na barriga, pegava nas costas. Aonde o chicote pegava, o chicote abria a ferida, machucava, cortava, feria. E o sangue debaixo de Jesus virava uma poça. E aquela poça ficava ali debaixo de Jesus. As chicotadas foi tão severa que, segundo contam os historiadores, que uma pessoa que levava chicotadas desse nível morria. Depois, mais para frente, a lei mudou, passou a ser 39 chicotadas. Mas na época de Jesus levou 40. E ele manteve-se vivo porque ele não ia morrer na chicotada. Ele ia morrer, segundo a Bíblia, crucificado. Mas as chicotadas foi grave, ao ponto que ele não aguentou carregar a parte da cruz, que constrangeram um certo homem por Cirineu a carregar até o Gólgota, o Monte Caveira, aonde ia ser crucificado. Jesus não aguentava ficar firme sobre os seus pés, porque ele ficou todo machucado, deformado, todo cortado, os cortes, o sangue derramando. Aí você diz: isso aí só isso? 480, se não me engano, que ao todo, se for contar cada tira dessas, é só isso? Não. Os soldados romanos, antes disso, eles cataram Jesus, colocaram Jesus de joelho, teceram uma coroa de espinho, cravaram na sua cabeça, e deram um pedaço de pau para ele, como um bambu, colocaram na mão dele, e chegava, dobrava o joelho, reverenciando ele como deboche, dizendo: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, debochando dele. Depois pegaram aquele mesmo caniço que estava na mão dele, que ele cravara, e batia na cabeça dele, cravando mais os espinhos para dentro da sua cabeça, e davam socos nele. Depois vendaram ele, davam socos nele, e dizia: tu és profeta, então você pode dizer quem foi que te bateu. Segundo os historiadores, aqueles que estudam mesmo a palavra de Deus, como a gente busca e estuda dia após dia, a Bíblia deixa claro que Jesus ficou machucado, deformado. Sabe o que quer dizer isso? É você olhar para ele e não ver nem beleza, não ver nada, ver um homem todo machucado, arrebentado. E quem mais fala sobre isso? Isaías profetizou sobre isso no capítulo 53. Ele diz: quando olhávamos para ele, nenhuma beleza encontrávamos, a não ser um homem ferido, machucado e cheio de dores. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, machucado pelas nossas iniquidades. A Isaías ainda acrescenta: o castigo que nos traz a paz, versículo 5, 53, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada sofrimento, cada gota é uma razão de você estar aqui hoje. O tema dessa mensagem, até estava esquecendo de falar, é as 7 frases que Jesus mencionou na cruz. E eu vou citar a primeira delas. A primeira frase é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Que hora que Jesus foi preso na cruz? Ele foi preso na cruz por volta de 9 horas da manhã, hora terceira, segundo o horário judaico. Até que hora que ele ficou na cruz? Até a hora
nona, 3 horas da tarde. Jesus ficou pendurado na cruz, de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Jesus foi torturado psicologicamente, fisicamente, de aproximadamente 5 da manhã até as 9 da manhã, onde ele foi crucificado. Esses todos foram o momento que Jesus passou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segundo os psicólogos, os estudiosos alegam que um homem desse nível não tem comparação com ninguém. Nenhum homem tem uma capacidade de chegar ao nível que Jesus estava. De na hora de toda essa tortura, tudo que ele passou, e agora pendurado numa cruz, ele está olhando para os seus, entendeu? Ou seja, aqueles que o machucaram, aqueles que o feriram, e ainda tem a coragem de virar e falar para Deus: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles de fato não conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus curava, fazia o bem, eles sabiam disso, mas eles não sabiam verdadeiramente quem era Jesus. Se eles soubessem o que você e eu sabem aqui nesta noite, eu acredito que talvez eles não tinham crucificado Jesus, mas eles não sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus era um mero homem, um homem mortal, cheio de falhas e imperfeições. Mas esse homem que está agora na cruz, pregado, ferido, machucado, ele está virando para aqueles que lhe fizeram mal e dizendo: perdoa eles, que não sabem o que fazem. Será que você teria coragem, teria capacidade de ter o exemplo de Jesus na sua vida, e aquele familiar seu que te ofendeu, aquele amigo seu que te fez mal, você virar para ele e falar: eu te perdoo, mesmo que não mereça? Quem merece? Quem merece hoje em dia? Tem gente por aí que fica tão ofendido quando alguém fala mal da vida dele, mas eu queria que alguém levantasse e dissesse que nunca falou de alguém algum dia, que nunca comentou de alguém. Talvez inocentemente você chega no meio de uma reunião de um grupo de pessoas, você adentrou no meio, e aquelas pessoas começaram a falar da vida de outro, e daqui a pouco você começa a participar da conversa. Naturalmente, nós vivemos no meio de povos de impuros lábios, vivemos no meio de povos que praticam pecado, que erram todo dia. Mas o que faz a diferença na vida de um homem pecador? Faz a diferença quando ele reconhece os seus pecados, perdoa quem lhe fez mal, pede perdão a Deus pelas suas ofensas e se mantém ainda de pé, buscando a Deus. Essa é a diferença. Mas diante de tudo isso, essa foi a primeira frase. Qual foi a segunda frase? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Para quem ele disse isso? Para quem ele disse isso? Olha só, quando a pessoa era crucificada naquela época, a pessoa não morria pelos pregos. Quem achou que ela morria pelos pregos? Não. Os pregos eram quase do tamanho da palma de um homem, um pouco menor, uns 12 centímetros. Mas ela não morria pelos pregos nas mãos e nos pés. Não. Do que ela morria então, pastor? Ela morria, muitas vezes, de falta de ar. O pulmão geralmente se estourava, o coração te explodia. Como assim? Sim, quando a pessoa fica pendurada na cruz, o corpo dela está suspenso, forçando ali o pulmão dela, o corpo dela. E nós sabemos que nós puxamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Só que agora esse gás carbônico começa a ficar preso ali. Então a pessoa tem que fazer uma força enorme para se erguer, mesmo sentindo toda a dor, nas mãos pregadas e nos pés, para se erguer, para puxar um novo ar, respirar novamente e soltar o ar, o gás carbônico de dentro dela. E ali começa a queimar o peito, começa a queimar o pulmão, começa a esquentar. Ali a pessoa começa a sentir sede, falta de ar, câimbras nas pernas, câimbras nas mãos, nos braços. A dor começa a se tornar agonizante, e a pessoa com aquela dor incessante, e o coração da pessoa forçando o pulmão, o coração forçando ali o batimento, começa a inchar, começa a crescer o coração, de tanta força que essa pessoa faz ali, e toda hora ela tem que
puxar, se levantar e puxar o ar e soltar. Todo momento com essa dor. E mesmo diante de toda essa dor, agora 2 ladrões do lado de Jesus. Um começa a acusar: olha, se tu és mesmo filho de Deus, salve-te a ti e a nós também, tira-nos daqui. O outro já vira para o outro e repreende e fala para esse amigo: nós estamos aqui justamente, cometemos crime, mas esse que mal fez. Qual o mal que ele fez? Virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vira para ele e afirma com a simples palavra: em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que quer dizer isso? Que mesmo diante de toda aquela dor e agonia, mesmo diante do pecado daquele homem, era um ladrão criminoso, mas só que teve uma diferença ali. Qual é a diferença? Existe uma diferença entre um ladrão que não se arrepende e de um ladrão que se arrepende. Esse ladrão, nesta hora, ele se arrependeu. Ele virou-se para aquele que podia lhe dar o perdão, aquele que podia lhe assinar ali simplesmente o decreto dele de salvação e absolver os seus pecados. E naquela hora ele pede perdão pelos seus pecados. Ele pede simplesmente que Deus o perdoa, e Jesus lhe dá a garantia do céu. Agora imagina, nós olhamos hoje para uma sociedade, pessoas correm para um lado, para o outro. A sociedade moderna hoje, acredito que talvez você esteja aí já pensando naquilo que você tem que fazer amanhã, depois da manhã, das preocupações, das dívidas, dos problemas. Eu quero dizer que problemas você sempre terá, mas nesta noite, abra teu coração para o Espírito de Deus falar contigo. Porque o Espírito de Deus deixa claro: conheçareis a verdade e ela te libertará. O ladrão aqui agora alcança o perdão. Se um ladrão pode alcançar o perdão por reconhecer os seus pecados e entregar a vida para Jesus, nós também temos esse poder. Nós também conseguimos pedir perdão e alcançar a misericórdia. Pastor, eu sou muito pecador, eu sou cheio de falhas, eu cometo muitas iniquidades, eu fiz muita coisa errada. A Bíblia diz bem claro que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ainda diz em 1 João, capítulo de número 2, no versículo 1 e versículo 2: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto de Deus Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a purificação do nosso pecado, mas não só do nosso, mas também do mundo todo. Então nós temos agora um advogado que sabe o que é dor, um advogado que sabe o que é depressão, um advogado que olha para você, para as suas dificuldades e não te despreza, um advogado que vai olhar para você e vai defender você diante dos teus acusadores, um advogado que vai olhar para você e mesmo que Satanás te acuse, mesmo que o homem te acuse, ele vai estender a mão e ele vai dizer: eis que estou contigo. Aleluia, Deus. Vamos para a próxima. Qual é a próxima frase? A terceira. Quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. O que quer dizer isso, pastor? Nós vemos claramente, segundo as Escrituras, que José de Arimateia, pai de Jesus, não é muito falado depois dos 12 anos de Jesus, lá em Lucas. Dali em diante ele passa a não ser mencionado. A gente só olha lá no Evangelho de João, capítulo 7, a respeito dos irmãos de Jesus. Evangelho de João,
no capítulo de número 7, no versículo 5, a respeito dos irmãos de Jesus. Esses irmãos de Jesus, que ainda, segundo lá o Evangelho de João, não acreditava nele. Não acreditava nele. Agora lá naquela cruz estava Jesus pendurado, como espetáculo para todos. E mesmo diante disso, Jesus, com a sua preocupação com a sua família, com aqueles que ele estava deixando ali, ele olha para sua mãe e fala: eis é o teu filho. E ele olha para o discípulo, o mais próximo dele, e diz: eis aí a tua mãe. Existe um mistério nisso aí que eu não vou me alongar muito, mas João é o único discípulo que não foi martirizado. É o único discípulo, segundo a Bíblia, que morreu de velhice. Ou seja, daí diz aí bem claramente o porquê Jesus escolheu ele também para lhe cuidar da sua mãe, sabendo que naquele momento seus irmãos ainda não criam nele. Próxima frase, a quarta: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Nesta hora, é a hora que Jesus estava, era por volta de meio-dia, quase já no finalzinho, assim, já tinha passado até de meio-dia, já estava chegando próximo das 3 horas da tarde. É a hora que Jesus se sente afastado do Pai, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Essa era a hora que o pecado de todo mundo estava sendo lançado sobre ele. Era a hora que ele estava comprando a ofensa do pecado. Como assim? E comprando a ofensa? Você sabia que Jesus pagou uma dívida? Você sabia que Jesus pagou uma dívida? A morte de Jesus não foi simplesmente algo que Deus queria fazer ele sofrer, machucar ele, para mostrar o seu amor para a humanidade somente, não. Jesus estava morrendo na cruz não é só para mostrar o amor de Deus. Jesus estava morrendo na cruz para pagar uma dívida. Como assim? Sim, uma dívida. Sabe que dívida é essa? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a imperfeição. Quando o homem e a mulher caiu, entrou o pecado original, o pecado da queda. Dali em diante a humanidade foi afastada de Deus, sem o direito de salvação. Dali em diante a humanidade foi simplesmente excluída da presença de Deus. Deus não podia mais receber o homem, devido ao seu pecado e à sua maldade. Só que aí Deus, sabendo disso, e Deus sabendo como ele era, porque Deus não pode mudar, entenda isso, Deus não muda. Deus é imutável e não muda. A gente muda, igrejas mudam, mas Deus não muda. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, santo e soberano. E Deus tem a sua própria natureza, Deus tem o seu próprio conceito, Deus tem a sua própria lei. Deus não invalida a sua lei. Quando uma vez ele fala, está falado. Quando uma vez ele decreta, está decretado. Ele não vai mudar a sua palavra. Como ele disse para aquele rei, Belsazar, quando pegou os utensílios sagrados e começaram a adorar outros deuses, praticando a prostituição e toda forma de pecado, apareceu um toco de mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite os medos e os persas invadiram uma terra, uma cidade que era muito bem protegida, que era impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus abriu a porta, Deus deu a forma de eles entrarem, porque Deus deu a sentença. Naquela mesma noite Belsazar morreu. Ou seja, Deus sentenciou. Aí você diz: então Deus é mau? Não, Deus é justo, Deus é juiz, Deus é perfeito. Só que a questão é que por causa do pecado, Deus não pode mais receber o homem que ele criou para o adorar, para o servir. E Deus não queria ficar longe da sua criação. Isso machucou a alma de Deus, entristeceu Deus. Esse é o termo que diz lá em Gênesis 6, arrependeu-se Deus, ou seja, entristeceu Deus, se entristeceu profundamente na sua alma, por causa do pecado do homem. Mas, mesmo diante dessa situação, Deus diz que do ventre de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Dali em diante,
todos os profetas, como Isaías, os salmistas, Davi, foi profetizando a vinda de Jesus. E eles foram profetizando. Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito da vida de Jesus. Mas quando Jesus veio, ninguém acreditou. Mas Isaías deixava claro: olha, vem aí o teu rei, montado no jumentinho. Mas o povo de Israel acreditava que ele ia vir montado num cavalo branco, com uma espada na mão, para julgar os seus carrascos e libertar eles da escravidão. Mas Jesus veio montado no jumentinho para libertar eles de outro tipo de escravidão, para libertar eles de outro tipo de carrasco. Qual é o carrasco? O pecado, a morte e o diabo. Quem Jesus veio vencer não foi simplesmente o exército romano. Jesus não veio fazer política. Jesus veio vencer o pecado. Jesus veio pagar a ofensa. Para me deixar claro e explicar, você imagina um jovem acusado por um crime numa cidade, e quando ele é levado perante o tribunal, os promotores estão lá ferozes, querendo ver a pena máxima. E poderia acontecer duas coisas: ele poderia pegar prisão perpétua, ou melhor, até 3, prisão perpétua, poderia uma fiança muito alta, ou poderia pegar até a pena de morte por causa daquele país. E aquele jovem agora está sentenciado ali, ou melhor, sendo sentenciado, e todos no tribunal estão ali olhando para ele com cara ferozes, querendo ver a maior condenação, porque ele cometeu um crime. De repente, levanta-se um soldado, ou melhor, o oficial do tribunal, e fala: levanta-se todos. O juiz entra na sala com a sua capa preta, senta-se na sua cadeira e diz: cheio, todo estufado, senta todos. O juiz ali, pronto para bater o martelo e mandar aquele homem para a pena de morte. Mas quando ele olha claramente para o rosto daquele homem, ele diz: eu conheço ele. Eu conheço ele. Ali tem história. Como assim? Eu conheço ele. O juiz olha e fala: aquele jovem é meu amigo de infância. Aquele juiz que estava sentado há muito tempo foi criado com ele numa cidade pequena, só que saiu, foi para uma capital, e os pais colocaram no melhor colégio, estudou, virou um juiz, e agora estava ali para sentenciar o seu amigo de infância. Quando o amigo olha para ele e vê: eu conheço ele. E ambos trocam os olhares, ninguém ali sabe. E ele espera que o amigo lhe ajude, mas de repente o juiz olha as acusações, olha diante de tudo aquilo, então ele decide bater o martelo. Você acha que ele vai absorver? Que ele vai dizer está livre? Não. Ele vai dizer está condenado. Mas pode ser que pela fiança ele pode ser absolvido, ser solto. O que quer dizer isso? Quando alguém é acusado de um crime, é levado para um tribunal, ele é preso, se ele ficar na cadeia e cumprir a pena dele, ele pagou a pena dele. Ele não pode ser acusado pelo mesmo crime. Mas se ele pagar uma fiança determinada para o juiz, ele também é absolvido da pena dele. E ele não pode ser mais acusado por aquele crime, porque ele pagou a fiança. Ou seja, ele pagou à justiça aquilo que ele devia. Foi pago. Então, o juiz decreta, mas ele olha e fala: vou morrer na cadeia, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas o mesmo juiz agora, quando desce ali da sua cadeira e vai depois dos julgamentos que houve, vai embora, ele antes passa lá aonde tem que se passar, paga a fiança e solta o seu amigo. O que quer dizer isso, essa história? É uma história simples para dizer que um pecador, um criminoso, pode ser absolvido do seu crime. Como assim? Nós todos estávamos como criminosos perante Deus, afastados de Deus. Qual era o crime? O pecado. O pecado impedia nós de chegar perante Deus. E onde está escrito isso na Bíblia? Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para nos salvar, nem agravado os seus ouvidos, ou seja, surdos os seus ouvidos, para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o vosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então, esse pecado faz a separação e impede Deus de ouvir, impede Deus de acudir, impede Deus de salvar e levar para si. Mas aí agora vem Jesus, e Jesus simplesmente paga a fiança com o seu sangue, até a última
gota, com a sua dor, Ele paga o nosso pecado. E para quem Ele pagou? Para o próprio Deus Santo, sim, para o próprio Pai, porque Deus não podia, por causa da sua santidade, recebermos. Mas agora Jesus passa a ser o nosso intercessor, nosso advogado diante de Deus, como diz Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 7, se não me falha a memória, ele diz que há um mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus. Ou seja, não existe mediador e outro mediador. Paulo está dizendo, só existe um mediador, Jesus, e Ele está sentado à direita de Deus. E quando Deus diz, eu vou destruir, eu vou matar, Jesus aponta para ele e fala assim: Pai, essa alma me pertence, essa vida me pertence. Olha as marcas dos cravos. Ele aponta para o sofrimento, ele aponta para a cruz. O que quer dizer isso? O preço foi pago. Mas aí, livra qualquer um do inferno? Livra qualquer um da condenação? Também não. Por que não livra? Porque é necessário que aqueles que creem em Jesus simplesmente entreguem a sua vida a Ele. E aonde está escrito isso na Bíblia? Em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3:23 também diz que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo seu sangue. Glória a Jesus, Deus de maravilhas. Em Lucas capítulo 10, se a irmã puder colocar na tela, Lucas 10:16. Olha bem o que está escrito ali: aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Vocês lembram a leitura introdutória da noite devocional? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Jesus orou não só pelos discípulos, mas aqueles que ouviriam eles depois. Olha aí, Jesus falando: aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Como assim? Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas as pessoas querem mais o pecado, as pessoas querem mais os prazeres, elas querem mais a diversão, querem mais viver a vida luxúria desse mundo, e aí elas rejeitam a mensagem da salvação, elas rejeitam a pregação da palavra, então elas rejeitam Jesus, e automaticamente elas rejeitam aquele que enviou Jesus. É automático, é um efeito cascata. E o que acontece quando se rejeita Jesus e rejeita o Pai? Como é que nós vamos se achegar diante de Deus, sendo que somos rejeitados por Ele? Fica a reflexão. Vamos partir. A hora não nos espera. Vamos partir para as últimas frases. Jesus disse: tenho sede. Salmo 69, versículo 21. Deram-me por mantimento fel e vinagre. Vinagre deram para Jesus beber. Pegaram uma cana, uma árvore chamada de isopo, colocaram uma esponjazinha, umedeceram ela no vinagre e colocaram na boca de Jesus. Essa é a penúltima frase. E Jesus diz: tenho sede, de colocar vinagre na boca de Jesus. O vinagre é o fermento. O fermento simboliza o pecado, porque naquela hora Jesus estava tomando o pecado da humanidade sobre si. De ali em diante, o meu e o seu pecado estava sendo ali por Deus, por Jesus Cristo sendo consumado. Jesus Cristo na cruz. Agora uma coisa interessante, esse galho de isopo é o mesmo galho de isopo, ou mesma espécie de isopo, que era uma árvorezinha, azuladazinha assim, igual essa aqui, ó, de folhazinhas azuladas, que se usavam para curar bronquite, asma. Naquela época tinha muito no Egito, e foi o que os judeus usaram para molhar o sangue do cordeiro e passar nas vergas das portas, dos umbrais das portas,
porque o anjo da morte ia entrar e matar todo o primogênito que não tivesse a casa marcada. O interessante é que a mesma espécie de árvore, ou melhor, de galho, foi usado para passar o sangue nas vegas das portas de madeira no Egito, e agora é o mesmo que é usado para entregar vinagre na boca de Jesus na cruz, e uma cruz feita de madeira. Por que a igreja evangélica, exceto algumas, não usam cruz? Bom, gente, eu acho que qualquer pai e mãe que souber que o filho é morto por uma arma de fogo, alguma coisa, vai ter pavor disso. Agora imagina o pai, o Todo-Poderoso, tendo que ver a arma que foi usada para sentenciar Jesus à morte no altar da igreja dele. Não tem lógica. E sem contar que em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 18, diz que cruz é símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Última frase. Penúltima. Tetelestai. Ou seja, em grego, está consumado, está pago, está completo, está cumprido. João 19:30. E a última, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Já pegando essas duas últimas frases, Jesus disse 7 na cruz. Cada frase dessas frases tem uma história, tem uma mensagem. Eu abreviei o máximo possível. Essa tetelestai quer dizer está consumado, está cumprido. Jesus cumpriu a ordenança de Deus. Jesus cumpriu a sentença. Jesus fez aquilo que estava determinado. Ou seja, está completo. Essa palavra quer dizer está completo. Não existe nada mais que possa purificar o pecado do homem a não ser o perdão através de Jesus Cristo. E se nós pecarmos, vou só para você fazer uma coisa: dobra seu joelho, confessa a Deus e Ele te perdoa os seus pecados. Simplesmente isso, é só isso. Você ter fé que Ele te perdoa, acabou. É só você ter a fé que Ele te perdoa e parar de praticar o pecado, claro, né? Mas Jesus perdoa, Ele cumpriu. O que quer dizer? Tetelestai, está consumado, está completo. O que quer dizer? Não tem purgatório, não tem mais nada, só tem o sangue de Jesus. Não existe meio expiatório a não ser o perdão através do sangue de Jesus. E a última, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é dependência, isso simplesmente é submissão. Ele se submeteu à vontade de Deus. E nesta noite você é convidado a submeter-se à vontade de Deus. Nesta noite você é convidado a reconhecer, como diz lá em Lucas 10,16: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Agradeço a oportunidade, pastor.